Você já parou para se perguntar por que, apesar de tanto esforço, a maioria das pessoas parece presa em um ciclo interminável de trabalho, contas e obediência? Por que, mesmo em uma sociedade que exalta a liberdade e o sucesso, tantos vivem como se fossem ratos em uma gaiola invisível, correndo atrás de recompensas que nunca chegam de verdade? E se eu te dissesse que isso não é acaso, mas resultado de um sistema cuidadosamente desenhado para te treinar a ser exatamente assim? Pobre, obediente e previsível? Hoje, vamos mergulhar fundo nas ideias de Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, e desconstruir os mecanismos invisíveis que moldam nossa mentalidade desde a infância. Prepare-se para questionar tudo o que você aprendeu sobre dinheiro, sucesso e liberdade. Vamos explorar como a escola, a mídia, o trabalho e até mesmo a cultura familiar colaboram para criar um exército de trabalhadores dóceis, incapazes de pensar fora da caixa. Mas este vídeo não é só sobre denúncia, é sobre despertar, sobre enxergar as grades invisíveis e, quem sabe, encontrar a chave para sair do labirinto. Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir conceitos pouco discutidos da psicologia analítica, exemplos reais e provocações filosóficas que podem transformar sua visão de mundo. Então, se você sente que há algo errado com o jeito que a vida está organizada, se já se perguntou por que tanto se conformam com tão pouco, fique comigo até o fim, porque talvez, só talvez, seja a hora de parar de correr na roda e começar a construir o seu próprio caminho. O que realmente queremos revelar? Você já se perguntou o que de fato deseja revelar sobre si mesmo ao mundo? Não estou falando das respostas automáticas, aquelas que damos em entrevistas de emprego ou em conversas superficiais. Refiro-me àquela camada mais profunda, quase secreta, que muitas vezes nem nós mesmos ousamos encarar. O que existe por trás do que mostramos? Será que a nossa verdade é tão cristalina quanto imaginamos? Ou será que ela é, na verdade, um mosaico de fragmentos, desejos ocultos e medos não confessados? Carl Jung dizia: aquilo que negamos em nós mesmos aparece em nossa vida como destino. Pense nisso. Quantas vezes você já sentiu que estava vivendo uma vida que não era exatamente sua, mas sim uma narrativa construída para agradar, pertencer ou simplesmente sobreviver? Revelar-se, nesse contexto, não é apenas um ato de coragem, mas um movimento de ruptura com as máscaras que nos foram dadas ou que nós mesmos escolhemos vestir. Imagine 3 situações distintas. Uma pessoa que, ao tentar agradar a família, esconde seu verdadeiro sonho profissional e, anos depois, sente um vazio inexplicável. Alguém que, por medo de rejeição, reprime suas emoções e acaba se tornando um estranho para si mesmo. Ou ainda, quem se revela apenas parcialmente, mostrando ao mundo só o que considera aceitável e esconde o resto em um porão interno, trancado a 7 chaves. Esses exemplos mostram que o ato de revelar-se é, muitas vezes, um processo de alquimia psicológica, transformar o chumbo das nossas sombras em ouro de autoconhecimento. E aqui surge uma pergunta desconfortável. Você está disposto a encarar o que há de mais incômodo em si mesmo? Ou prefere manter a superfície polida, mesmo que isso custe a sua autenticidade? A busca por revelar-se verdadeiramente é também uma busca por sentido. Quando não sabemos o que queremos mostrar ao mundo, corremos o risco de viver como personagens secundários em nossa própria história. E como diria Montaigne, a maior coisa do mundo é saber ser autossuficiente. Mas como ser autossuficiente se nem ao menos sabemos quem somos de verdade? Talvez o primeiro passo seja admitir que não temos todas as respostas, e tudo bem. O importante é começar a fazer perguntas melhores. O que você esconde de si mesmo? O que teme que os outros descubram? E, principalmente, o que você gostaria de revelar se não houvesse medo algum? Imagine Ana, uma jovem profissional que, aos olhos de todos, tem uma vida perfeita, emprego estável, relacionamentos saudáveis, saúde em dia. No entanto, todas as manhãs, ao se olhar no espelho, sente um vazio inexplicável.
Ela cumpre todos os rituais sociais, mas algo parece faltar. Esse sentimento não surge de uma falta material, mas de uma desconexão interna, um chamado silencioso para olhar além da superfície. Certa noite, após um dia particularmente cansativo, Ana decide caminhar sozinha pelo bairro. Sem distrações, começa a perceber pensamentos e emoções que normalmente ignora. Surge uma pergunta incômoda: de quem é a vida que estou vivendo? Nesse momento, ela percebe que grande parte de suas escolhas foi guiada por expectativas externas, da família, da sociedade, de uma persona que construiu para ser aceita. Esse é o ponto de partida do autoconhecimento, o desconforto que nos obriga a parar, questionar e, finalmente, buscar respostas mais profundas. O vazio de Ana não é um fracasso, mas uma oportunidade de iniciar uma jornada interna, como Jung descreve ao afirmar: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro acorda. A origem do condicionamento: escola, família e a máquina social. Você já se perguntou por que tantas pessoas, mesmo adultas, ainda sentem medo de errar, de desagradar ou de sair do padrão? O condicionamento começa cedo, quase imperceptível, como uma trilha invisível que guia nossos passos desde a infância. A escola, por exemplo, raramente nos ensina a pensar, mas sim a repetir. O sistema valoriza quem acerta, quem obedece, quem não questiona. O erro é punido, a dúvida é desencorajada, a criatividade é vista como distração. Imagine uma sala de aula tradicional, carteiras enfileiradas, o professor no centro, o silêncio como virtude. O aluno que ousa perguntar por que demais logo é rotulado como inquieto, problemático ou até mesmo insolente. Jung já alertava: o maior problema da educação é que ela ensina a pensar como todo mundo. O resultado? Adultos que têm medo de inovar, de arriscar, de desafiar o status quo. Mas o condicionamento não vem só da escola. Em casa, muitas vezes aprendemos que amor está condicionado ao desempenho. Se tirar nota boa, ganha presente. Se comportar direitinho, recebe carinho. Sem perceber, internalizamos a ideia de que nosso valor depende do quanto agradamos aos outros. Esse padrão se repete no trabalho, nos relacionamentos, na forma como nos enxergamos. O medo de decepcionar se torna uma prisão invisível. E a sociedade, por sua vez, reforça esse ciclo. Mídia, redes sociais, cultura de massa, tudo parece conspirar para que sejamos versões domesticadas de nós mesmos. O diferente é ridicularizado, o questionador é isolado, o autêntico é visto como ameaça. Não é à toa que tantos se sentem deslocados, como se vivessem uma vida que não escolheram. Pense em 3 variações desse condicionamento. O jovem que desiste de uma carreira artística porque isso não dá dinheiro e segue um caminho seguro, mas sem brilho. A mulher que reprime sua força criativa para caber no molde da boa filha, boa esposa, boa mãe. O homem que nunca chora, porque aprendeu que homem de verdade não sente medo e cresce emocionalmente mutilado. Esses exemplos mostram como o condicionamento é sutil, mas devastador. Ele não só limita nossas escolhas, mas também nos afasta de quem realmente somos. E você, consegue identificar qual parte da sua vida foi moldada mais pelo medo do que pelo desejo genuíno? Talvez seja a hora de revisitar essas raízes, questionar as crenças herdadas e, quem sabe, começar a plantar sementes de autenticidade. Porque, como dizia Jung, tornar-se consciente de si mesmo é um processo doloroso, mas absolutamente necessário. O mito do bom funcionário. Como o sistema premia a obediência e a pobreza. Você já percebeu como, desde cedo, somos ensinados a admirar o bom funcionário? Aquele que chega no horário, cumpre ordens sem questionar, não faz barulho e aceita o que lhe é dado com gratidão. Esse perfil é celebrado, promovido, usado como exemplo. Mas será que, por trás dessa imagem de virtude, não existe uma armadilha sutil? Robert Kiyosaki, em suas obras, alerta: o sistema educacional e corporativo foi desenhado para formar bons empregados, não criadores de riqueza. O bom funcionário é treinado para buscar estabilidade, não liberdade, para aceitar salários fixos, não criar múltiplas fontes de renda, para temer o risco, não para inovar.
O resultado? Uma legião de adultos que trocam tempo por dinheiro, vivendo sempre no limite, sem espaço para sonhar grande. Pense em como as recompensas são distribuídas. Bônus por produtividade, promoções para quem não questiona, elogios para quem veste a camisa. Mas e quem ousa propor algo novo? Muitas vezes é visto como ameaça, alguém que complica o ambiente ou não sabe seu lugar. O sistema não premia a criatividade, mas a conformidade. E, como dizia Schopenhauer, a maioria dos homens não quer a liberdade, só quer bons senhores. Vamos a 3 variações desse mito. O funcionário exemplar, que após anos de dedicação, é dispensado sem cerimônia quando a empresa decide cortar custos. Sua lealdade não lhe garantiu segurança, apenas adiou a incerteza. O jovem que abre mão de seus sonhos para seguir uma carreira segura, mas vive angustiado, sentindo que está desperdiçando seu potencial. O empreendedor que fracassa na primeira tentativa e, ao invés de ser incentivado a tentar de novo, é desencorajado por todos ao redor. Viu? Devia ter ficado no emprego seguro. Essa lógica cria um ciclo de pobreza não só financeira, mas também emocional e criativa. O medo de perder o pouco que se tem impede que se busque algo maior. E, no fundo, a pergunta que fica é: você está vivendo para ser um bom funcionário ou para ser protagonista da sua própria história? Agora, pare por um instante e reflita. Qual foi a última vez que você ousou contrariar o roteiro esperado? Que atitude você pode tomar ainda hoje para sair do piloto automático e reivindicar o direito de ser autor da sua própria vida? Compartilhe nos comentários uma pequena rebeldia sua e inspire outros a fazerem o mesmo. O primeiro passo para sair da gaiola é perceber que ela existe. O segundo é decidir que você não vai mais aceitar as grades como destino. Dinheiro, medo e controle. Por que você não aprende sobre riqueza? Desde a infância, somos expostos a frases que parecem inocentes, mas que moldam silenciosamente nossa relação com o dinheiro. Dinheiro não nasce em árvore. Quem nasce pobre, morre pobre. Rico não vai para o céu. Essas máximas, repetidas geração após geração, criam raízes profundas no inconsciente coletivo. Jung chamaria isso de arquétipo da escassez, uma narrativa invisível que limita nossos sonhos antes mesmo que possamos sonhá-los. Na escola, aprendemos a ser bons pagadores de boletos, mas não a construir liberdade financeira. Por que será que ninguém nos ensina sobre juros compostos, investimentos, empreendedorismo ou mesmo como negociar um salário? A resposta é desconfortável. Um povo que não entende de dinheiro é mais fácil de controlar. O medo de perder o emprego, de não pagar as contas, de ficar para trás, é um mecanismo de dominação tão eficiente quanto qualquer prisão física. Robert Kiyosaki afirma que o medo de ser diferente impede muitas pessoas de buscar novas maneiras de resolver seus problemas financeiros. E esse medo é alimentado por um sistema que recompensa a conformidade e pune a ousadia. O resultado? Adultos que se sentem culpados por desejar prosperar, que sabotam suas próprias oportunidades por acreditarem que não são dignos de riqueza. Veja como isso se manifesta em situações reais. Uma mulher que, ao receber uma promoção, sente-se desconfortável com o novo salário e, inconscientemente, começa a gastar mais do que ganha, voltando ao mesmo patamar de antes. Não é falta de capacidade, mas um auto-boicote enraizado. Um homem que, mesmo tendo ideias inovadoras, nunca as coloca em prática por medo de fracassar e ser julgado como ganancioso ou arrogante. Famílias inteiras que evitam falar sobre dinheiro, criando um ambiente de segredo e tensão, onde a ignorância é passada como herança. A psicologia analítica nos ensina que o dinheiro, quando reprimido, se transforma em sombra, aquilo que negamos em nós mesmos, mas que acaba governando nossas escolhas. Jung dizia: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Ou seja, só ao encarar nossos medos e crenças limitantes sobre o dinheiro é que podemos transformá-los. Além disso, há um aspecto coletivo.
A mídia e a cultura de massa reforçam o estereótipo do rico como vilão, do pobre como virtuoso sofredor. Filmes, novelas, até memes, tudo parece conspirar para que a busca pela prosperidade seja vista com desconfiança. Isso não é por acaso. Quanto mais você teme o dinheiro, mais dependente fica de quem o controla. E aqui surge uma provocação. Você já percebeu como, muitas vezes, quem mais critica o dinheiro é quem mais sofre por não tê-lo? O verdadeiro problema não está no dinheiro em si, mas no significado que damos a ele. O dinheiro pode ser ferramenta de liberdade ou de escravidão, depende de quem o segura. A psicologia do rato, o ciclo da recompensa e da punição. Você já parou para pensar como grande parte da sua rotina é guiada por recompensas e punições invisíveis? Não é exagero. A sociedade moderna, em muitos aspectos, funciona como um gigantesco laboratório de condicionamento, onde cada um de nós é, ao mesmo tempo, rato e cientista. O psicólogo B.F. Skinner, famoso por seus experimentos com ratos, demonstrou que comportamentos podem ser moldados por estímulos externos e, de certa forma, o sistema social adotou essa lógica para nos manter previsíveis. Desde pequenos, aprendemos que bom comportamento traz recompensas, elogios, presentes, aprovação. Já o erro, a dúvida ou a ousadia são punidos com críticas, exclusão ou até mesmo vergonha pública. Esse ciclo se repete na escola, no trabalho, nas redes sociais. Curtidas, bônus, promoções, tudo funciona como pequenas doses de dopamina, mantendo-nos presos à busca incessante por aprovação. A armadilha é sutil. Quanto mais buscamos recompensas externas, mais nos afastamos do nosso centro interno. Jung alertava que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Mas o sistema prefere que sonhemos, que corramos atrás de cenouras penduradas, sempre acreditando que a próxima conquista finalmente trará satisfação. Só que a roda nunca para. Veja como isso se manifesta em diferentes contextos. Um profissional que só se sente valioso quando recebe reconhecimento do chefe, tornando-se dependente da validação alheia e vulnerável à manipulação. Uma pessoa que, nas redes sociais, mede seu valor pelo número de curtidas, vivendo altos e baixos emocionais conforme o humor da multidão. Alguém que, em casa, só recebe afeto quando cumpre expectativas, internalizando a ideia de que amor precisa ser merecido. Esse ciclo de recompensa e punição não só limita a nossa liberdade, mas também nos impede de desenvolver autonomia emocional. Ficamos à mercê do ambiente, reagindo em vez de agir. E, no fundo, a pergunta que fica é: quem está no controle da sua vida, você ou as recompensas que te oferecem? A psicologia analítica chama esse fenômeno de projeção da autoridade. Transferimos para fora o poder de definir nosso valor, tornando-nos eternos dependentes de aprovação. A saída? Começar a buscar validação dentro de si, reconhecendo que o verdadeiro crescimento acontece quando aprendemos a lidar com o desconforto de não agradar a todos. A projeção da autoridade é um dos mecanismos mais sutis e poderosos que moldam nossa vida sem que percebamos. Jung descreveu a projeção como o ato de atribuir a outros aquilo que, na verdade, pertence ao nosso mundo interno. Sejam qualidades, defeitos ou, neste caso, o poder de nos validar. Quando projetamos a autoridade, transferimos para figuras externas, pais, chefes, professores, parceiros, até mesmo influenciadores digitais, o direito de dizer quem somos, quanto valemos e o que devemos buscar. Isso começa cedo. Na infância, dependemos dos adultos para sobreviver e aprendemos que agradá-los é uma questão de segurança. O problema é que, ao crescer, muitos continuam presos a esse padrão. Buscam a aprovação do chefe como buscavam do pai. Temem decepcionar o parceiro como temiam decepcionar a mãe. Seguem tendências porque temem ser excluídos do grupo, como temiam na escola. Essa dinâmica é reforçada pela cultura da performance. Likes, avaliações, rankings, feedbacks constantes. A autoridade não é mais só o chefe ou o pai. É a multidão, o algoritmo, o olhar do outro que nunca dorme. O resultado? Uma geração ansiosa, hiperconectada e, paradoxalmente, cada vez mais insegura. O despertar da consciência.
Como sair da roda e construir liberdade? O que acontece quando finalmente percebemos que estamos presos em uma roda invisível, correndo atrás de recompensas que nunca saciam? Esse é o momento do despertar, um ponto de ruptura em que a dor de permanecer igual supera o medo de mudar. Mas, afinal, como sair desse ciclo e construir uma vida verdadeiramente livre, autêntica e significativa? O primeiro passo é a coragem de olhar para dentro. Jung afirmava que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. O autoconhecimento não é um luxo, mas uma necessidade urgente para quem deseja romper com padrões herdados. Isso exige honestidade brutal, reconhecer medos, crenças limitantes, desejos reprimidos e, principalmente, a responsabilidade pelas próprias escolhas. Liberdade não é ausência de limites, mas a capacidade de escolher conscientemente quais limites aceitamos e quais decidimos transcender. A alquimia psicológica, conceito central na obra de Jung, nos ensina que o ouro da transformação está justamente naquilo que evitamos: nossas sombras, nossos traumas, nossos fracassos. É preciso mergulhar nessas águas turvas para emergir com uma nova identidade, forjada pelo autoconhecimento e não mais pela aprovação externa. Veja 3 caminhos possíveis para esse despertar. O caminho do estudo. Buscar conhecimento sobre finanças, psicologia, filosofia, espiritualidade, não para decorar fórmulas, mas para ampliar a consciência e criar novas possibilidades. O caminho da ação, experimentar pequenas rebeldias diárias, desafiar rotinas automáticas, dizer não ao que não faz sentido, mesmo que isso traga desconforto. O caminho da comunidade, conectar-se com pessoas que também buscam autenticidade, criando redes de apoio onde a vulnerabilidade é bem-vinda e o crescimento é coletivo. Mas atenção, o despertar não é um evento único, e sim um processo contínuo. Haverá recaídas, dúvidas, momentos de solidão. É natural. O importante é não perder de vista o propósito maior, viver uma vida que seja verdadeiramente sua, não uma cópia do que esperam de você. Como dizia Jung, o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. E isso só é possível quando você para de correr na roda e começa a trilhar o seu próprio caminho, com coragem, consciência e compaixão por si mesmo. O despertar da consciência. Como sair da roda e construir liberdade. O que acontece quando finalmente percebemos que estamos presos em uma roda invisível, correndo atrás de recompensas que nunca saciam? Esse é o momento do despertar, um ponto de ruptura em que a dor de permanecer igual supera o medo de mudar. Mas afinal, como sair desse ciclo e construir uma vida verdadeiramente livre, autêntica e significativa? O primeiro passo é a coragem de olhar para dentro. Jung afirmava que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. O autoconhecimento não é um luxo, mas uma necessidade urgente para quem deseja romper com padrões herdados. Isso exige honestidade brutal, reconhecer medos, crenças limitantes, desejos reprimidos e, principalmente, a responsabilidade pelas próprias escolhas. Liberdade não é ausência de limites, mas a capacidade de escolher conscientemente quais limites aceitamos e quais decidimos transcender. A alquimia psicológica, conceito central na obra de Jung, nos ensina que o ouro da transformação está justamente naquilo que evitamos, nossas sombras, nossos traumas, nossos fracassos. É preciso mergulhar nessas águas turvas para emergir com uma nova identidade, forjada pelo autoconhecimento e não mais pela aprovação externa. Veja 3 caminhos possíveis para esse despertar. O caminho do estudo. Buscar conhecimento sobre finanças, psicologia, filosofia, espiritualidade, não para decorar fórmulas, mas para ampliar a consciência e criar novas possibilidades. O caminho da ação. Experimentar pequenas rebeldias diárias, desafiar rotinas automáticas, dizer não ao que não faz sentido, mesmo que isso traga desconforto.
o caminho da comunidade. Conectar-se com pessoas que também buscam autenticidade, criando redes de apoio onde a vulnerabilidade é bem-vinda e o crescimento é coletivo. Mas atenção, o despertar não é um evento único, e sim um processo contínuo. Haverá recaídas, dúvidas, momentos de solidão, é natural. O importante é não perder de vista o propósito maior, viver uma vida que seja verdadeiramente sua, não uma cópia do que esperam de você. Como dizia Jung, o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. E isso só é possível quando você para de correr na roda e começa a trilhar o seu próprio caminho, com coragem, consciência e compaixão por si mesmo. Do sonho à ação. Jornada autêntica. Ao final dessa travessia, talvez você perceba que o maior desafio não é o mundo externo, mas o labirinto que construímos dentro de nós. Cada crença herdada, cada medo não enfrentado, cada desejo sufocado se transforma em um minotauro interno, guardião das portas do nosso próprio potencial. E, como nos mitos antigos, só atravessa o labirinto quem aceita o risco de se perder e, ao mesmo tempo, de se encontrar. A verdade é que a maioria das pessoas vive como sonâmbula, repetindo padrões, aceitando migalhas de aprovação, esperando que um dia, por acaso, a vida se torne significativa. Mas significado não é algo que se encontra pronto, é algo que se constrói, tijolo por tijolo, escolha por escolha. Jung dizia que o encontro com si mesmo é o destino de toda pessoa, mas poucos têm coragem de encarar o espelho sem máscaras. Talvez você se reconheça em Ana, aquela jovem do início do vídeo, que sentia um vazio mesmo tendo tudo certo por fora. Ou talvez se veja no profissional que coleciona diplomas, mas nunca se sente suficiente. Ou ainda no rebelde silencioso, que sonha em romper com o ciclo, mas teme decepcionar quem ama. Todos esses personagens vivem dentro de nós, esperando o momento em que, finalmente, decidimos parar de fugir de nós mesmos. Dicas práticas para sair do labirinto. Diálogo com a sombra. Reserve alguns minutos do seu dia para escrever, sem filtros, tudo aquilo que teme, inveja ou rejeita em si mesmo. Não para se julgar, mas para iluminar o que está escondido. Jung dizia, aquilo que negamos em nós mesmos nos controla. Rituais de autenticidade. Escolha uma pequena ação diária que expresse quem você é de verdade. Pode ser um hobby esquecido, uma opinião sincera, um limite imposto. O importante é agir, mesmo que seja desconfortável. Rede de apoio consciente. Procure pessoas que estejam na mesma busca por autenticidade. Compartilhe vulnerabilidades, dúvidas, conquistas. O caminho é solitário, mas não precisa ser isolado. Lembre-se, a liberdade verdadeira não é a ausência de obstáculos, mas a capacidade de escolher seu próprio caminho, mesmo diante do medo. A alquimia psicológica ensina que o ouro está escondido justamente onde menos queremos olhar, nas dores, nas dúvidas, nas sombras. O convite é para que você transforme o chumbo da repetição inconsciente no ouro da consciência desperta. Agora, olhe para a sua vida como um campo fértil. O que você está disposto a plantar hoje, mesmo que a colheita demore? Que pequena decisão pode ser o fio de Ariadne que te guiará para fora do labirinto? Compartilhe nos comentários. Sua coragem pode ser o farol para outros viajantes. E lembre-se, não existe caminho pronto, só existe o caminho que você constrói ao caminhar. Se este vídeo te tocou, compartilhe, inscreva-se e continue conosco nessa jornada. Porque, no fundo, todos buscamos o mesmo, acordar do sonho coletivo e viver finalmente a vida que é só nossa.